A nova realidade imposta pela pandemia de coronavírus promoveu a fusão do mundo digital com o presencial, transformando inclusive a educação brasileira. Para se adaptar ao momento em que vivemos, as necessidades das novas gerações, estudos comprovam que a sala de aula híbrida é uma das principais tendências do mundo pós-pandemia, promovendo a mistura do ensino presencial com online, que utiliza as tecnologias digitais para promover a aprendizagem. E para falar sobre essa proposta, vamos convidar o professor Marcos Garcia, com a palestra Ensino Híbrido na Prática. Marcos Garcia de Almeida é mestre em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação na UFPR, especialista em Gestão de Conhecimento das Organizações pela UTFPR, é pedagogo, cursando o doutorado em Gestão da Informação na UFPR, cientista pesquisador em Teoria do Conhecimento, Epistemologia, Causalidade a ser humano na área de Gestão da Informação, autor de centenas de publicações entre livros, ensaios e artigos científicos no Brasil e em outros países. Professor em curso de graduação, pós-graduação e de formação contínua de curta e média duração. Nas áreas da atuação tem a educação, aprendizagem, docência, ensino híbrido, metodologias ativas e comunicação, gestão, governança, sustentabilidade, comunicação corporativa, relações humanas, estratégias e inovação. Professor, autor, palestrante e mentor. Seja bem-vindo, professor Marcos Garcia. Muito nos honra também com sua presença. Oi, Caetano, boa noite. Me ouve bem? Boa noite. Sim, professor. O meu som chega alto, claro e límpido? Com certeza. Esse é o princípio da comunicação, Caetano. Tudo bem com você? Tudo bem, professor. Estar aqui de novo com vocês aí do Ceará, terra tão querida do meu coração, onde sempre que posso, aí estou. Estive aí a última vez, Caetano, na pré-pandemia. Pré-pandemia foi em fevereiro de 2020. Antes de fechar tudo, de lockdown geral, eu estive em Fortaleza, fazendo um trabalho lá com a FEComércio, o Sesc e Senac, e foi um trabalho muito bacana. E depois acabei fazendo outro, só que aí por essa nova modalidade por distância, modalidade por vídeo, que é o que temos à disposição agora, né, Caetano? Sim, com certeza. Seja bem-vindo, professor. Fique à vontade. Muito obrigado. Eu falava no início que eu queria agradecer, obviamente, ao Ceará, terra tão querida, onde eu sempre que posso estou por aí, fazendo algum evento, alguma palestra, alguma atividade. E a minha área de formação, como o Caetano já destacou, ela passa pela tecnologia e pela educação. Então, eu sou recorrentemente acionado para falar sobre a questão da tecnologia digital aplicada na educação. Então, nesse viés, nós vamos tratar hoje sobre o tema relacionado a ensino híbrido, tá? E eu quero tratar um pouco sobre ensino híbrido na prática, mas eu quero fazer uma abordagem um pouquinho diferente, tá? Eu quero dar um destaque aqui para vocês sobre como é que esse processo funciona com a educação básica. A gente precisa entender isso muito bem. Agora são 20 horas e 6 minutos. Essa apresentação eu preparei para uma duração de 55 minutos. Ela é uma apresentação que eu posso abreviá-la, mas em função de nós termos iniciado com atraso, então eu vou pedir desculpa a vocês, mas para que eu consiga demonstrar o que eu pretendo, eu vou precisar efetivamente usar esses 55 minutos, tá bom? Vou tentar abreviar dentro do possível, principalmente aqueles temas que eu sei que vocês já dominam, porque eu olhei o que o Ceará vem fazendo, e vocês vêm fazendo um trabalho maravilhoso. O Ceará faz a sua lição de casa. A gente olha aí no portal da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, e a gente olha que há um trabalho muito grande, inclusive o pessoal estava comentando isso agora há pouco, né? E falando do grande esforço que o Estado como um todo, e os municípios, e as undimes, e, enfim, toda a comunidade de educação, muito engajada para estabelecer as diretrizes, preparar os materiais, construir os ambientes,
melhorar os processos comunicacionais, trabalhar com as matrizes de conhecimento básico, enfim, tudo que é necessário para que, nesse momento, consiga-se avançar, apesar de tudo que nós estamos passando, desse momento difícil, está sendo feito. Agora, o que a gente precisa entender é que, dentro da organização do documento curricular referencial do Ceará, está colocado lá que o plano de aula do professor, ele é a última camada que vai ali atingir, é a camada que precede o atingimento do estudante. E ela é precedida, obviamente, do PPP da escola, depois da proposta do município, que precede essas diretrizes do documento curricular, e a própria BNCC, que é o grande alavancador de todo o processo. Quando a gente olha esse viés todo, a gente percebe que o plano de aula do professor, ele tem aqui, apesar de toda a coerência prévia que ele deve manter com o PPP da escola, com a proposta pedagógica do município e tudo mais, ele é, digamos, a última barreira antes de chegar ao estudante. Então, o professor, a professora que está lá em sala de aula, o atendente que está lá com as crianças muito pequenas, enfim, todos os responsáveis para diretamente fazer a interação com as crianças, essas pessoas, esses profissionais, elas estão ali na linha de frente. Elas estão na linha de frente. E para fazer esse trabalho diferenciado, que agora o momento exige, é preciso pensar algumas questões. Tá? E dentro dessas questões, as que eu trago principalmente são as bases das concepções educacionais. Quando a gente olha as concepções educacionais mediante as quais a maioria de nós foi formado, eu sou da geração X, nascido em 65, e certamente muitos dos que me ouvem também são da geração X e alguns ainda já da geração Y, uma geração mais recente, mas ainda assim que estiveram com a sua formação sendo vista pela taxonomia de Bloom original, lá da década de 1950, que ele e a sua equipe trouxeram essa taxonomia, no qual o aprendizado ele parte do conhecimento e passa pela compreensão, pela aplicação, pela análise, pela síntese e pela avaliação. Então, essa é a concepção original lá da taxonomia de Bloom. Essa taxonomia ela foi revisada e, no início dos anos 2000, ela ganhou uma nova categorização, trazendo essa visão para o século XXI. E essa nova proposta, ela tem um paralelo entre o conhecimento, ele vai para o lembrar, a compreensão vai para o entender, a aplicação vai para o aplicar, a análise vai para o analisar, a síntese para o sintetizar e a avaliação para o criar. Então você percebe que há algumas similaridades, mas também há algumas importantes mudanças. A primeira delas é a troca do conhecimento pela lembrança, ou seja, o apelo da cognição do ponto de vista da memória e da recuperação das informações que foram armazenadas nessa memória. E no último nível, a troca da avaliação pela criação, já trazendo aqui a ideia de que o estudante ele precisa realmente, nesse século XXI, começar a protagonizar a sua própria vida, começando com a sua vida escolar. Quando a gente olha isso, a gente observa o papel da escola muito vista atualmente como uma custodiante das crianças. Ela zela pelas crianças, ela mantém as crianças num lugar seguro durante o dia, fora de casa, enquanto os pais estão ocupados, ou seja, é um papel da escola. Ter essa custódia das crianças enquanto os pais estão fora de casa trabalhando. Outro papel da escola é que propicia aos alunos esse local físico fora de casa para conviver, para se divertir. E além de ter um lugar também onde o professor, a professora, possam ajudar no aprendizado. Um outro papel da escola é entregar conteúdo formativo, usando para isso os melhores recursos de que puder dispor. Então, quando a gente olha esses papéis da escola, a gente olha isso numa égide pré-pandêmica e, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar isso nesse momento pandêmico que a gente enfrenta. Porque há aqui uma confusão de conceitos. Uma confusão de conceitos que eu tenho percebido muito entre o que é e o que não é ensino híbrido, para começar. Tá? Aqui já vem uma questão muito importante. Eu preciso dizer para vocês que o ensino híbrido ele é fundamentalmente diferente daquele
daquela ampla tendência de você equipar as salas de aula com tudo quanto é tipo de dispositivo e programa de computador. Mas o pessoal confunde uma coisa com a outra. Ensino híbrido não é apenas você ter toda essa parafernália eletrônica, digital, de comunicação e informação à disposição de alunos, de estudantes, de famílias e das escolas, dos professores, da gestão. Não. É isso também. Mas ele vai além, porque eu percebo que está se usando o termo ensino híbrido nos círculos educacionais e também nos meios de comunicação. A gente observa o pessoal dizendo, estão adotando um modelo híbrido, estão adotando aqui o ensino híbrido. E sempre o pessoal vai para os extremos, né? Ou, de forma muito ampla, trazendo essa visão do ensino híbrido como uma panaceia para resolver todos os problemas, ou de uma forma muito restrita, como simplesmente separar. O ensino híbrido é parte na escola e parte fora da escola. Então, olhar para esses extremos e tentar, a partir deles, tipificar o ensino híbrido é, no mínimo, perigoso, do ponto de vista conceitual e do ponto de vista da sua aplicabilidade. E por que é importante entender isso? Muito bem. A confusão sobre o conceito do que é ou do que não é ensino híbrido, ele passa pelo seguinte: se eu vou equipar as salas de aula e as casas das pessoas, né, com tecnologias digitais e outras tecnologias, e se eu vou usar todas as tecnologias digitais como recurso que a didática puder aplicar, a conhecida EdTech, e eu vou combinar o online com o presencial, eu tenho aqui uma série de questões a considerar. A primeira delas é sobre a aplicabilidade. Aplicabilidade aliada a uma questão muito importante. Aplicabilidade aliada à disponibilidade. Porque não adianta eu querer fazer. E aí eu tenho que tirar o chapéu para o estado do Ceará. Ao vocês terem criado aquele documento intitulado Guia de Possibilidades de Organização, de Organização Pedagógica no Período Remoto Híbrido, vocês trouxeram ali toda uma escala de possibilidades de acesso e de determinada forma de organização para cada possibilidade de acesso. Isso é maravilhoso, porque já orienta a forma de você atuar. Então, parabéns, estão num caminho muito bom. Outra coisa que esse movimento nos traz é a questão da intencionalidade do objetivo e da assistência, porque eu preciso olhar a questão do ensino híbrido com intencionalidade, objetivo e assistência. Por que eu estou fazendo ensino híbrido? Onde é que eu quero chegar com ele? E como é que eu vou amparar o meu estudante? Não é simplesmente colocar as coisas online e deixar o estudante à revelia. Não é isso. Então temos que tomar cuidado. Quando eu falo da questão do uso das tecnologias digitais, eu estou falando aqui de coisas que são muito sofisticadas, né? Eu estou falando aqui, por exemplo, de realidade aumentada, que é a Augmented Reality. Estou falando da realidade virtual, a Virtual Reality. Estou falando de 3D, animações e vídeos. Estou falando de robótica, que é a construção e a programação de artefatos autômatos. Estou falando também de uma coisa muito em moda, que é a inteligência artificial, tá? A questão da aprendizagem assistida, a questão dos objetos de aprendizagem, dos ambientes virtuais de aprendizagem, das plataformas. E aí, plataforma conta-se em centenas hoje que está disponível. E quando eu falo em combinar online e presencial, eu estou falando de algumas técnicas, entre elas a técnica da sala de aula invertida, Flipped Classroom, e falando também dos encontros síncronos, tanto online, né, quanto os presenciais. Então, vocês percebem que quando eu falo de ensino híbrido, eu estou falando de um escopo muito mais amplo do que simplesmente ir para um extremo simplista. É parte digital e parte sala de aula, e também o extremo panaceia, onde ela resolve todos os problemas. Então, eu tenho que considerar todos esses elementos. Muitos desses elementos eu já vi que o estado do Ceará já deu conta, com tudo que vocês vêm fazendo e produzindo. Então, só para deixar bem claro para todos nós, o ensino híbrido, ele pressupõe o ensino online controlado, e se ele é controlado, há um papel ou da família, ou da docência, ou de uma tutoria para controlar esse estudante.
Há o local físico supervisionado, onde esse trabalho pedagógico se dá, que pode ser na casa, pode ser na escola, ou pode ser num outro ambiente comunitário. E a experiência de aprendizagem tem que ser integrada. E eu vejo aqui uma das grandes dificuldades hoje que as instituições de ensino, sejam elas particulares ou públicas, enfrentam. Porque para você integrar a experiência de aprendizagem, integrando o momento do aluno fazer o seu trabalho solo e o momento em que o aluno estará com os colegas e com o professor em sala de aula, isso tudo tem que funcionar de maneira integrada. Eu não posso falar linguagens diferentes, coisas diferentes, como se os momentos diferentes assim o requeressem. Não. Eu tenho que ter um contínuo do processo de aprendizagem. E para que eu faça isso com sucesso, sem penalizar a já dura jornada dos docentes, eu preciso usar de sistemas de computação de apoio para isso. Senão eu não consigo. Senão eu vou ter muita dificuldade e vou ter um retrabalho muito grande. Então, questões aqui que nós temos que considerar. Outro ponto importante que eu preciso trazer para vocês são as questões que os professores e as professoras precisam ter uma atitude mais contemporânea como educador do século XXI. E eu tenho observado, pelo tudo que a gente consegue olhar de material produzido e disponibilizado pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará, pelos municípios e pelo apoio aí das Undimes, um trabalho muito forte na direção da prática pedagógica, da preparação do profissional professor com as formações continuadas, de todo esse amparo tecnológico para poder fazer os trabalhos da melhor maneira possível e também de ter todo esse desenvolvimento das relações interpessoais e intrapessoais muito bem desenvolvidas, porque essa é uma das competências que o professor e a professora precisam ter, sem as quais você não vai ter sucesso ao trabalhar no modelo híbrido. Muito bem, para entender o modelo híbrido, eu preciso voltar aqui num ponto importante, que é como as pessoas aprendem. Ah, professor Marcos, mas nós sabemos isso. Que bom que vocês sabem. Eu fico feliz que vocês saibam, mas eu quero recuperar a memória desse momento tão importante da nossa formação inicial, que é o estudo das metodologias de ensino e o estudo da psicologia da aprendizagem. Então, eu preciso trazer aqui para vocês, e vou fazer isso de forma muito breve, porque eu não quero cansá-los, não quero cansá-las, falando aqui de 3 autores importantes que trazem, vamos chamar das bases, das ideias seminais do que se entende hoje, na contemporaneidade, de como as pessoas aprendem. E as pessoas são todas as pessoas, desde os muito pequenos, das crianças, dos jovens e dos adultos. Eu quero trazer aqui a primeira visão, que é a do Richard Bandler e do John Grinder, que são 2 psicólogos estadunidenses, que em 1975 publicaram o livro A Estrutura da Mágica. Nesse livro, eles trazem uma coisa muito interessante, uma ideia, uma proposta, uma tese muito interessante, chamada A Visão Incompleta da Realidade. Essa visão incompleta da realidade é o que está na base da teoria desses 2 autores e que passa pelo seguinte: o que eles dizem? Que nós estamos sujeitos à forma como nós percebemos o mundo real. Nós temos os nossos 5 sentidos, e esses 5 sentidos, eles ao mesmo tempo que nos apresentam o mundo real, eles nos limitam da percepção desse mundo real. Esse elemento de característica, ao mesmo tempo que ele é particular de cada um, porque algumas pessoas percebem melhor do que outras o mundo que as cerca, ela é deficiente. Isso leva à construção, segundo os autores, ao que eles chamam de mapas individuais e intransferíveis, que são os mapas da formação da mente de cada um. Agora, como é que isso é estruturado? Eles defendem que há, entre o mundo real e nós, filtros. Os filtros biológicos, que são os 5 sentidos, os filtros sociais e os filtros pessoais. Os filtros biológicos são aqueles que colocam a nossa percepção do mundo de acordo com a nossa limitada capacidade de perceber esse mundo. Por exemplo, nós ouvimos de 20 Hz a 20 kHz. Nós percebemos 7,5 milhões de cores com nossos olhos.
Nós percebemos com o nosso tato alguns micrômetros. Percepções que vão além desses limites, elas nos tornam apartadas da realidade. Isso sem trazer à baila as pessoas com deficiência, os cegos, os surdos, as pessoas que têm nessa deficiência uma ampliação desse à parte, né, do mundo a partir da questão biológica. Outro ponto importante que eles trazem é a questão social, onde o próprio sistema social ele gera em nós um filtro entre o que nós percebemos e o que nós entendemos. Por exemplo, eu trago aqui o exemplo do chá de ervas. O chá de ervas, para algumas pessoas, é um ritual. Para outras pessoas, é um digestivo. Para outras pessoas, é a oportunidade de fazer uma ostentação, de degustar um blend de chá que custa milhares de reais uma dose. Então, os sistemas sociais geram filtros em nós. E há a história individual, que são as vivências. Essa história individual e essas vivências, elas colocam em nós filtros que são pesados, são muito fortes e que limitam o nosso acesso e percepção dessa realidade. E quando esses mapas individuais intransferíveis aparecem, eles geram em nós aquela máxima que muitos pensam. Quando a pessoa se coloca no patamar de dizer, não, eu sei o que é bom para você. Como é que ela sabe o que é bom para mim? Ela sabe como é que eu percebo o mundo? Ela sabe qual que é o sistema social no qual me insiro? Ela sabe qual que são as minhas vivências? Se ela souber tudo isso, ainda assim, ela não vai saber o que é bom para mim. Ela poderá ter, talvez, alguma noção, mas saber exatamente o que é bom para mim, ela não saberá. Outro ponto importante que eles trazem é a visão ampliada do mundo real, dada pela humildade, compreensão e cooperação. Eles trazem isso porque eles entendem que a humildade nós precisamos desenvolver para saber que a percepção que nós temos do mundo real é limitada, ter a compreensão disso e, é claro, saber que através da cooperação nós conseguimos superar os nossos limites. Dentro dessa visão, um segundo autor, que é o William Glasser, ele traz na teoria dele, a teoria da escolha, também é um psicólogo estadunidense. E na teoria da escolha, o Glasser apresenta para nós o seguinte: ele apresenta para nós que nós temos 5 necessidades básicas. Essas 5 necessidades básicas, elas colocam em nós confrontos. Esses confrontos, eles são oriundos da necessidade que nós temos de escolher entre uma coisa e outra. Isso gera em nós ansiedade ou tranquilidade. Quais são as 5 necessidades básicas que ele traz para o ser humano? A primeira que ele traz é a necessidade da sobrevivência. Ele coloca isso, inclusive, como uma característica genética. Ou seja, o ser que vive, ele persiste em vida. Qualquer ser vivo, ele tem geneticamente, na sua essência, a ideia de persistir em vida. E ele coloca 4 caracteres que são psicológicos, segundo Glasser, que é o amor, o poder, a liberdade e a diversão. Quando junta esses 5 elementos, eles 5 elementos geram em nós confrontos. Esses confrontos, eles vão ao encontro das nossas prioridades e dos nossos valores. Sim, porque nós precisamos priorizar quais são as essências básicas que nós defendemos e a partir de quais valores nós fazemos isso. Quando nós tomamos isso para nós despertamos dentro de nós revolta ou arrependimento, se eu tomar as prioridades erradas ou os valores equivocados, ou eu posso despertar em mim plenitude ou satisfação, ou seja, eu estou ok, em equilíbrio com as minhas prioridades e com os meus valores. Para dar um exemplo para vocês, trazendo aqui um contraste de 2 elementos, a sobrevivência e a diversão. Quando eu falo de sobrevivência, eu coloco isso numa gangorra e eu digo assim, eu quero muito me divertir, sentindo muita adrenalina, porque eu quero me divertir. Porém, eu vou comprometer a minha sobrevivência, se essa diversão significar saltar de um avião, sem paraquedas, para mergulhar numa bolsa de ar que está me esperando lá embaixo. Eu vou me divertir certamente, porém, correndo o risco de pôr a minha vida a perder. Um outro exemplo aqui, confrontando o amor fraterno com o poder. Eu, por exemplo, abri uma sociedade com a minha amiga, e essa sociedade, ela vai muito bem, obrigado. Porém, nessa sociedade,
sou eu que dou a palavra final, então eu devo me impor. Estou demonstrando o meu poder. Aí eu digo, minha amiga que me perdoe, mas ela vai precisar entender a minha posição. Então, para demonstrar o meu poder, eu estou colocando em jogo o meu amor fraterno pela minha amiga. E o último exemplo aqui, para deixar bem claro, o amor próprio e a liberdade. A liberdade, eu posso fazer tudo o que eu quiser, porque eu sou dono do meu nariz. Muito bem, eu tenho essa liberdade, mas eu estou me sentindo para baixo, então eu vou a um restaurante de rodízio, vou comer e beber um monte, até não aguentar mais. Então eu vou colocar em xeque o meu amor próprio. Então perceba que o Glasser traz a teoria da escolha como uma grande possibilidade de nós realmente desenvolvermos o nosso processo de aquisição de novos saberes ou não. E o terceiro autor que eu quero trazer para vocês é o David Kolbe, que ele é um autor mais contemporâneo e que ele traz a espiral da aprendizagem, e a partir da qual, inclusive, vários outros autores desenvolveram teorias dela derivadas, teorias que evoluíram a partir da teoria do Kolbe. E a teoria da espiral da aprendizagem ela é muito legal e ela vai em direção da experiência. E essa experiência, ela gera em nós, segundo Kolbe, uma forma particular de aprendizado com essa experiência. Porque a experiência que cada um tem é de cada um. Então, se essa experiência que eu tenho é de cada um, então eu percebo e vejo a realidade a partir dessa experiência que eu vivencio. Isso gera em mim uma necessidade, muitas vezes, de me aprofundar, com base na ciência. Como é que isso se dá, segundo Kolbe? Se dá a partir, por exemplo, se eu uso na minha aula apenas momentos expositivos, tá? Eu estou furtando dos meus alunos a possibilidade de experienciar o mundo real. Então eu tenho que propiciar que os estudantes entrem em contato com as várias realidades que estão sendo estudadas. E como é que eu faço isso? Eu faço isso a partir da reflexão, né, sobre essa realidade e como é que eu entendo essa realidade, compartilhando o saber do professor com o saber do aluno, aquele saber do senso comum. Eu discuto isso com ele, com o que eu entendo. E quando eu aprofundo e compreendo os fundamentos, e eu ressignifico isso, e coloco esses problemas de uma maneira perceptível, eu tenho a oportunidade de agora ter o controle da evolução do meu próprio aprendizado. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Quando eu consigo fazer o estudante, o aprendiz, perceber que ele tem o controle sobre a evolução do seu próprio aprendizado. Então, esse teórico ele traz para nós essa visão bastante interessante, que ele coloca num quadrante, onde eu aprendo por preensão, compreensão, intenção e extensão. Ele coloca isso nos quadrantes, no qual a experiência concreta, quando ela é convertida para a observação reflexiva, eu parto do mundo real e vou em direção à observação desse mundo real, e reflito sobre ele. Eu compartilho isso com os estudantes, compartilho isso com os professores, e a partir desse compartilhamento eu gero um conhecimento divergente, onde várias visões dessa realidade, a partir do senso comum, elas se apresentam para todos. A partir disso, eu faço agora uma conceituação abstrata e faço um deslocamento dessa observação reflexiva a partir agora do suporte dos teóricos, ou seja, do conhecimento sistematizado pela humanidade, ou seja, o saber científico. Quando eu faço isso, eu preciso agora gerar um conhecimento convergente a partir de uma experimentação ativa, ou seja, colocar essa teoria, esse conhecimento sistematizado a serviço do quê? De uma nova leitura dessa realidade, aquela realidade que eu acabei de olhar. Quando eu faço isso, eu gero um conhecimento acomodativo, que me leva de volta à leitura da experiência concreta. Tá? Inclusive, a BNCC traz isso, né, como argumentar com base em fundamentos. Então, é isso que a BNCC traz lá, uma das grandes chamadas competências lá da BNCC. Tá? Se você olhar esse diagrama do Kolbe, ele é muito similar a muitas outras formas de você pensar o processo de desenvolvimento da aprendizagem que a gente vê nas concepções de aprendizagem ao longo da história da educação. E aí o Kolbe traz ainda um exemplo importante, que é como que eu uso ou lanço mão de estratégias didáticas a partir de ferramentas disponíveis para tangibilizar isso. Sim, porque vai pensar que vai fazendo. Então ele traz, na teoria dele, algo muito importante. Olha aqui, ó. Para atrapalhar a experiência concreta, por exemplo, ele coloca exemplos de aula, conjunto de problemas, leitura, filme, simulação, laboratório. Olha aqui, ó.
observações, trabalho de campo, ou seja, formas de levar a experiência concreta para dentro da percepção do estudante. A observação reflexiva, eu jogo perguntas para reflexão, faço tempestade de ideias, discussões, júris simulados, leitura de jornais. Como é que eu agora trabalho a conceituação abstrata? A partir de palestras, de leitura de papers, que são os artigos, que são as notícias, que são os livros didáticos, ou seja, que são os objetos de conhecimento. Faço analogias usando as boas e velhas figuras de linguagem da metáfora. Leitura de texto, projeto, modelos de construção, trabalhar com miniaturas, com dioramas, né? E trabalhar com modelos críticos, ou seja, estabelecer o olhar crítico dessa nova percepção da realidade a partir dessa nova compreensão. E aí, a experimentação ativa a partir de exemplos, laboratórios, estudos de caso, projetos e trabalho de campo. Então, observa que o Kolbe ele traz uma riqueza no trabalho pedagógico para a gente. E aí, isso para fechar enquanto metodologia, ela vai ao encontro da pedagogia histórico-crítica, que ela é adotada hoje praticamente em toda a realidade educacional brasileira, e que passa pela aprendizagem do posicionamento da prática social, começando lá com a prática social do conteúdo, no qual o professor mobiliza o estudante com conhecimento, despertando nele autossuficiência intelectual e autonomia cognitiva, anunciando os conteúdos e discutindo isso à luz de um problema que é percebido dentro daquela realidade que eles compartilham, professores e alunos. Joga questionamentos, traz as exigências sociais a partir desses questionamentos, e aí entra com o aporte teórico, para poder suportar essa nova leitura com base no saber sistematizado, confrontando conteúdos, fazendo relações das vivências dos docentes, dos discentes, e trazendo a orientação docente a partir do que Vygotsky chama da zona do desenvolvimento proximal, que é a aquisição desse novo saber, desse novo entendimento. E passa pelo momento que o Demerval Saviani chama de catarse, lá no retorno aos questionamentos, agora com foco, com olhar, com percepção do aporte teórico que acabou de ser colocado, ou seja, dos conteúdos. E aí você fecha a ideia da aprendizagem. Quando a gente fala disso tudo, meus queridos colegas professores, professoras, gestores do estado do Ceará e do Brasil que me ouvem agora, a gente está falando aqui de uma coisa muito importante. A gente está falando de olhar o processo de ensino e de aprendizagem, olhando esse processo como um grande arcabouço de possibilidades. E esse arcabouço de possibilidades, ele nos leva um peso adicional nas nossas costas. E eu trago para vocês aqui algumas recomendações para a formação contínua, trazendo aqui leituras e estudos e cursos e formações que vocês podem buscar através das parcerias que a Undime, o Estado do Ceará e os municípios possuem, a partir da Ferraz Eventos, e que vocês certamente poderão avançar nesses estudos. O primeiro deles, recomendações de leitura. Eu trago aqui 4 obras. Essa primeira obra, da qual eu sou organizador, junto com a minha colega da Federal do Paraná, a professora Maria do Carmo, recursos didáticos, com 40 autores de todo o Brasil, trabalhando atores responsáveis pela educação e seus papéis, um livro importante de cabeceira para você manter a sua visão atualizada. Aula digital, minha gente. Como é que você planeja a aula com recursos digitais, avaliação contínua? Vem o segundo volume da obra, Docentes e Discentes na Sociedade da Informação. Terceiro volume da coleção, Inovação Educacional, trabalhando metodologias ativas, Problem-Based Learning, ou aprendizagem baseada em problemas, trabalhando aqui com recursos tecnológicos, não digitais e digitais. Aí vem o terceiro livro de capa roxa, que é Virtualização das Relações, um desafio da gestão escolar. E outra recomendação de leitura, Curadoria de Recursos. Agora, no momento de ensino híbrido, nós, professores, temos que ser grandes curadores de recursos digitais para orientar os nossos estudantes a fazer acesso aos melhores conteúdos, aos conteúdos mais adequados ao processo de aprendizagem que nós queremos conduzir. Outros 2 livros que eu trago também e recomendo, e que eu percebo também que vocês do estado do Ceará já têm adotado, são os livros da professora Bacic, professora Lilian e a sua equipe, e também a ideia do ensino híbrido baseado nisso, né, que trabalha ali
junto com as ideias do professor José Moran, lá da Escola do Futuro, e também esse livro, Blended, usando a inovação disruptiva, que é a primeira obra que a gente pode indicar como a obra seminal de toda a ideia do ensino híbrido que hoje nós adotamos. Tá? Então, 2 obras mais de referência aqui para vocês. Com relação à recomendação para formação contínua, cursos e formações, eu queria trazer para vocês aqui uma formação em concepções educacionais. Você teme o que não compreende. Ou seja, um curso no qual você entenda quais são as concepções, por que elas são tão importantes, o ciclo de vida das concepções educacionais e como é que você aplica essas concepções na prática. Então, para que você não veja das concepções um ogro verde na sua frente, então, recomendo buscar esta formação. Que trabalha, entre outras coisas, a própria ideia da aprendizagem, fazendo aprofundamento disso, entendendo qual que é a concepção, por onde que ela navega, quais são os pressupostos teóricos, como é que a gente trabalha cada uma, como é que eu desenvolvo, como é que eu implemento, como é que eu formo os professores, ou seja, uma formação contínua que vai ao encontro dessa necessidade. Outra formação importante, é claro, metodologias ativas. Metodologias ativas não é um festival de pirotecnia. Trabalhar, então, uma formação com premissas de aplicação da educação básica. Por quê? Trabalhar metodologia ativa na educação básica é muito diferente de trabalhar metodologia ativa na educação técnica, tecnológica superior e na pós-graduação. São formas diferentes de você aplicar as metodologias ativas. Curadoria digital versus a curadoria pedagógica, é importante entender isso. Plano de ensino e plano de aula, ou seja, o docente pensar que o seu plano de ensino ele é prévio ao plano de aula, ele tem que ter um olhar holístico do processo de ensino-aprendizagem antes de ir direto para o seu plano de aula, ele partir direto do projeto político-pedagógico e derivar disso o seu plano de aula, é no mínimo uma prática arriscada. Então, ter o desenho de um plano de ensino bem elaborado é muito recomendado para que você consiga aplicar bem as metodologias ativas na prática. E aí trabalhar, é claro, aula invertida, trabalhar a metodologia ativa com base, né, nas questões relacionadas aqui, à aprendizagem baseada em problemas, entender realmente como é que é o contexto e conceito da sala de aula invertida, entender todo o processo da aula invertida, que ele é um processo que trabalha de maneira totalmente integrada com aquele ambiente que eu falei no começo para vocês, no ensino híbrido, que você precisa atingir o rompimento da linha de desafio entre integração do momento não presencial com o momento presencial ou síncrono a partir dos momentos digitais, tá? Entender como é que essas metodologias vão ao encontro da aprendizagem significativa, desenvolver um novo papel docente e desenvolver uma nova prática docente no círculo contínuo de desenvolvimento da aprendizagem. Então, é uma formação pesada, uma formação contínua necessária para isso. Entender também aula digital, entender também curadoria de recursos, ou seja, entender todos esses conceitos. E não poderia deixar de falar, minhas queridas e meus queridos, sobre uma formação intitulada Entendendo a Aprendizagem. Tudo começa pela cabeça. Entender o nosso cérebro e as memórias, entender o estímulo cognoscente, entender a comunicação interpessoal, importantíssima para o docente em sala de aula, entender as diretrizes educativas e como é que elas interferem no fazer pedagógico, e entender, é claro, a aplicação de tudo isso na prática. Trabalhando, entre outras coisas, com memorização do que nós aprendemos, trabalhando, entre outras coisas, com como é que a gente memoriza o que a gente aprende, como é que são nossas memórias, como é que as informações se consolidam na nossa memória, como é que nós trabalhamos os hormônios favoráveis e não favoráveis para favorecer o processo de aprendizagem. Então, uma formação muito importante. Então, eu queria começar aqui já, ir para o meu finalmente, para as minhas considerações finais, trazendo para vocês, nesse apanhado amplo que eu trouxe aqui, en passant para vocês, até para não cansá-los e não cansá-las
de forma demasiada, que a gente precisa, além de olhar toda essa questão da tecnologia, entender, primeiro, que ela não é panaceia, segundo, que nós precisamos fazer uma integração muito forte entre os momentos não presenciais e presenciais, e é claro, né? Saber que a nossa formação contínua ela precisa seguir de forma muito intensa, ainda mais agora, nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo.